Amém. Glória a Deus. Hoje é um dia especial, hoje é um dia no qual Deus já falou e continua falando, né? E vai falar ainda. Eu acredito que Deus é sempre maravilhoso, né? Está sempre atento a tudo, né? E Deus nos alerta sobre muitas coisas que estão acontecendo e que vai acontecer ainda, né? E avisou no passado o que está acontecendo hoje, né? Principalmente aqueles que são conhecedores da palavra de Deus, aqueles que estão atentos, né? Aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, né? Mas só ouvir também não adianta, entendeu? Tem que obedecer a Deus. É preciso que venhamos a obedecer a Deus sempre, né? Porque Deus nos alertou, assim como alertou no passado aquele povo, né? O seu povo, que na época que surgiu a história, né? Principalmente a história de Israel ali, como começou, né? Nós vimos aí no Antigo Testamento aí como começou toda a história aí do povo de Israel, né? Ali com o próprio Israel, né? Que era... Então, desde aqueles tempos passados até hoje, a palavra de Deus ela continua viva e eficaz, sendo ministrada para todos, né? Até para os ímpios, para aqueles que não querem nada com Deus, eles sabem que existe a palavra de Deus, né? Porque essa palavra Deus, né, único, vem do Velho Testamento, vem da antiguidade, há muitos anos atrás, e ninguém sequer, eu acredito que praticamente o mundo inteiro conhece a palavra de Deus. Conhecer não quer dizer que a pessoa pratica ou obedece a Deus, né? Que até pelo qual, né, existe muitos outros deuses aí que eles dizem que tem, né? Só que é um deus falso com letras minúsculas. Então, o nosso Deus é que é o verdadeiro, isso é a realidade, né? Que está acima de todos, de tudo, né? Está presente em nosso meio. Foi presente na vida do passado e é presente, continua sendo presente até hoje. Ninguém consegue viver nesse planeta sem Deus, né? Ninguém. Muitos não adoram a Deus porque não conhecem, não sabem o poder de Deus, mas Deus é grande. Amém? Vamos ler aqui a palavra de Deus aqui, está escrito lá em Isaías 42, né? Fala da cegueira de Israel, né? Na verdade fala assim, a cegueira espiritual de Israel. É interessante, né? A cegueira espiritual de Israel. E Deus veio pelo seu povo, né? Aquele povo ali escolhido ali por Deus ali, né? Você vê aí, como eu já falei no início do que aconteceu da história, né? Deus se apresentou ali para Moisés ali através da sarça ardente. Antes mesmo Abraão, né? Isaac, né? Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, né? Sabemos que Isaac foi o filho da promessa de Abraão. Então, Jacó, filho de Isaac, né? E ali Deus se apresentou para Jacó através ali da luta. Teve aquela luta grande ali na beira daquele vale, né? E ali Jacó lutou com aquele anjo de Deus, né? Um disse que foi com o próprio Deus, disse que foi o anjo. Mas eu acredito que houve aquela luta mesmo, né? Pela fé, através da fé. E dali Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Por isso temos esse nome hoje, Israel, porque houve aquela mudança de nome. Né? Então, o que Deus quer falar aqui através da sua palavra? Está escrito em Isaías, né? Já vem lá para o livro de Isaías, Isaías já vem falando desse povo, né, de Israel aqui, né? E Deus fala através dessa palavra. Vamos lá, ver o que está escrito aqui. O Senhor diz, Isaías 42, versículo 18, né? O Senhor diz, versículo 18, 42, 18. Escuta, gente surda. Olhe bem, gente cega. Ninguém é tão cego como o povo de Israel, o meu servo. Ou não, ou tão surdo como esse povo.
que estou enviando. Não há quem seja tão cego como o meu mensageiro, nem tão surdo como o servo do Senhor, povo de Israel. Você tem visto muitas coisas, mas não entendeu nenhuma delas. Você tem ouvido muitas coisas, mas não aprendeu nada. O Senhor é o Deus que salva o seu povo, e por isso quis que eles conhecessem a, respirasse a sua lei, né? Respirasse a sua lei, isso. Mas eles eles foram assaltados e roubados, foram postos na prisão e trancados nas celas. Os seus inimigos levaram como prisioneiros, e não há ninguém que os ponha em liberdade. Até aqui. Glória a Deus. Né? Vimos aqui uma história. Na verdade, uma história não. Deus falando, usando um profeta aqui para falar ao seu povo de Israel. Como que estava aquele povo naquela época. Né? Deus fala aqui que eles estavam mudos, né? Surdos. Eles estavam como que eles estivessem abandonando o próprio Deus. Aqui é um desabafo de Deus, né? Como fosse um desabafo de Deus, né? Deus disse, ó, gente, me escutem, por favor. Tira um tempo para mim, escutam. Vocês estão surdos, vocês estão mudos, entendeu? Chegou um ponto que Deus teve que falar isso para o seu povo. Olha, vocês estão mudos, estão surdos, né? Aqui no versículo 20 diz assim, nem tão surdo como o servo do Senhor, povo de Israel, você tem visto muitas coisas, mas não entenderam nenhuma delas. Vocês têm ouvido muitas coisas, mas não aprendem nada. Né? Como Deus está dizendo assim, olha, eu estou falando com vocês, mas vocês não estão entendendo. Eu estou falando com vocês, mas vocês estão fingindo, não esteja fingindo, né? Não estão entendendo não estão entendendo nada, né? Vocês têm ouvido muitas coisas, mas não aprendem nada, né? Eles estavam lá, aqui está dizendo que eles estavam lá, eles estavam na brecha, como diz, né? Eles estavam ali ouvindo a palavra, estava ali ouvindo o que era de Deus. Né? Tinha sempre alguém para estar falando do amor de Deus, mas eles não estavam entendendo nada. Né? Eles faziam mesmo, não queriam nem saber, não estavam preocupados. Né? Não estavam aprendendo nada ali do que estava sendo ensinado, do que tinha sido ali colocado, né, para que eles viessem aprender de Deus, né, de Deus ali naquele lugar, naquela época, naquela era, né. O que eu entendo, o que nós entendemos aqui desta palavra de Deus, por que aquele povo de Deus andava naquela situação, e Deus fazendo vários, desabafando mesmo, como um pai chega e desabafa para o seu filho, assim Deus estava fazendo ali, olha, vocês não estão do jeito que eu quero, vocês estão desobedecendo tudo, né? Tudo que eu falo, vocês ouvem, mas não estão nem aí, não estão preocupados, né? O que nós entendemos aqui dessa palavra aqui para hoje, para nossas vidas, né? Hoje eu entendo, meu irmão, aqui, esta palavra, nessa época mesmo, não estava diferente de hoje. A verdade é essa. Né? Veja aqui que o povo de Israel também tinha ali suas preocupações, né? Na mente mesmo, né? Era preocupado com outras coisas, né? Fazendo tudo diferente, tudo errado ali, procurando fazer outras coisas, né? E deixando Deus de lado. Né? Chega ao ponto que o profeta vai lá, né? Falar com eles ali, olha, vocês estão fazendo tudo errado.
Vocês têm que fazer isso, entendeu? Vocês têm que adorar mais a Deus. Vocês têm que buscar mais ao Senhor. Vocês têm que ouvir a palavra de Deus e obedecer. Irmãos, Deus está dizendo claramente aqui para o seu povo que ele estava ouvindo a palavra de Deus, né? Ouvindo a palavra de Deus, né? Olhando para a palavra de Deus, ninguém é tão cego como o povo de Israel. Olha o que Deus estava falando para esse povo, meu irmão. Ao ponto de dizer, olha, vocês não enxergam o meu poder, o que eu posso fazer na vida de vocês não conseguem enxergar. Né? Havia aquela palha seca que você joga, a folhinha seca que você joga, o vento fica levando. Assim estava esse povo de Israel. Eles estavam andando de um lado para o outro. Eles não queriam saber de Deus, pela a narrativa que está escrita aqui. Entendeu? Pela palavra que está escrita aqui. Eles não queriam saber de Deus. Ó, vocês estão cegos. Vocês não querem saber de mim. Se nós olharmos para trás, meu irmão, o que Deus fez na vida desse povo. Não. Que esse povo só está vivo hoje. Até hoje. Eu posso botar até agora no presente por causa de Deus. Porque Deus teve misericórdia. O tanto de guerra que foi enfrentado por esse povo. Nas mãos dos inimigos. Faltou dizimar toda a nação de Israel. Por pouco não foi dizimada. E eles continuam até hoje. Isso é a misericórdia de Deus. Olha, vocês estão cegos porque vocês não conseguem enxergar além. Talvez até do seu nariz vocês não conseguem enxergar. Vocês não querem saber de mim. Ninguém é tão cego como vocês. Rapaz, Deus, eu fico pensando aqui, como é que está a situação de Deus? Como é que estava, né? Continua até hoje, né? De Deus olhar para um povo desse que foi escolhido, né? Não estou aqui desclassificando o povo de Israel, que nós também estamos no mesmo bolo. Porém, esse povo aqui, eles foram escolhidos por Deus. Deus se apresentou em várias maneiras para esse povo, né? Através da sarça ardente, poderes ali, das pragas. Cara, foi tanta coisa que Deus se apresentou aqui para esse povo de Israel. Então, esse povo chega ao limite de Deus. Não digo que é um limite, que Deus não existe negócio de limite. Deus é o tudo, meu irmão. Deus é o tudo. Mas chega uma hora que Deus parece que perde a paciência. Assim como nós também, às vezes, perdemos a paciência. E diz, olha, eu vou falar mesmo com vocês direto. Vocês estão cegos. Vocês estão cegos. Estão mudos. Né? Vocês não têm visto o que eu estou fazendo. Vocês não verem o que eu já fiz na vida de vocês. E não aprende nada. Vocês não conseguem aprender nada do que eu fiz na vida de vocês. É tão tal que se nós for ler a história mesmo aqui do povo de Israel, aqui algumas coisas, só o que está escrito aqui, que foi colocado. Cara, esses caras fez tanta coisa. Teve aquela parte lá quando Moisés saiu ali para procurar os 10 mandamentos ali, procurar não, ir lá buscar os 10 mandamentos ali naquela montanha, né? No Monte Sinai. Quando chegou, os caras estavam adorando um bezerro de ouro. Não, Deus nos abandonou, vamos fazer um ídolo aqui para nós adorá-los. Olha como é que é a mente do ser humano, meu irmão. Por isso que Deus estava aborrecido, meu irmão. E Deus, nesta caminhada, olhando para o ser humano da terra, ele faz cada coisa, né? Ele apronta, né? Ele provoca. O ser humano é quem provoca os acontecimentos. Você já prestou atenção? A maior parte das catástrofes, né? Eu não estou falando aqui da natureza, apenas da natureza humana, né? A natureza humana é a mais terrível de todas. Se nós for falar aqui de natureza humana, aqui nós vamos passar a noite toda. Mas não vamos falar aqui do que acontece mesmo com o nosso planeta Terra, muitas coisas causadas pelo próprio homem. Mas quando nós voltamos aqui para a palavra, Deus falando com esse povo de Israel aqui, e ele ainda diz mais, o Senhor
Aqui já é outra parte aqui do versículo 21 que diz assim, o Senhor é o Deus que salva o seu povo, por isso quis que eles conhecessem e respeitassem a sua lei. Amém? Então, Deus está aí, entendeu? Para nos abençoar, para nos salvar. Ele quer mudar a nossa situação, meu irmão. Deus quer mudar a nossa vida, né? Ele quer que nos sirva a Ele com toda dedicação, vontade, né? De querer o adorá-lo. Ele lança a palavra, mas Ele avisa. Muitas das vezes nós somos tão surdos, cegos, e dizemos que somos servos do Senhor. Fingimos que não existe. Cara, uma das piores coisas que existe é fingimento. Eu não gosto disso, meu irmão. De fingir. Cara, eu odeio fingir. Cara, eu me sinto mal. Entendeu? Tem gente que é fingido. Né? Gosta de fingir. Ai, finge que gosta desse crânio. Finge. Fingir, da pessoa fingida. Eu não gosto disso, meu irmão. Quem aqui gosta? Eu não gosto. Fingimento é uma das piores coisas. Entendeu? Ninguém é tão cego como o povo de Israel. O meu servo. Está falando de nós também. Você é fingido, meu irmão. Entendeu? Você é cego. Que não vê o que Deus faz na tua vida. O que Deus já fez na minha vida? Irmão, Deus fez tanta maravilha na minha vida. Eu vou te contar, meu amigo. Muitas bênçãos. Graças a Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria vivo. É o que eu sempre falo. Esse ano foi um ano de vitória. Esse ano que está acabando aí, está chegando aí outro ano novo. Esse ano foi um ano de vitória porque eu estou aqui. E eu acredito que você também está aqui porque Deus fez maravilha na tua vida, meu irmão. Amém? Para encerrar. Não seja fingido na presença de Deus. Não seja cego, não seja surdo, não seja mudo. Dê testemunho e fale do amor de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida ricamente. Valeu!